paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem? Sejam muito mais que bem-vindos ao nosso canal. É muito bom saber que estamos novamente reunidos para continuarmos no nosso propósito de 66 dias no livro de Isaías. Se ontem demos o primeiro passo nessa caminhada, hoje nós vamos dar mais um. E talvez seja exatamente assim que Deus trabalhe conosco, não através de grandes saltos, mas de passos constantes, um de cada vez. Há perguntas que atravessam gerações, perguntas que continuam procurando por resposta, mesmo depois de milhares de anos. E a pergunta que vai nos acompanhar hoje é esta: será que ainda é possível existir paz em um mundo que parece aprender a guerrear cada vez melhor? Talvez essa pergunta também alcance outras guerras, aquelas que ninguém vê. Guerras dentro de casa, dentro da família, dentro dos relacionamentos e muitas vezes guerras que acontecem dentro do nosso próprio coração. Nós aprendemos a levantar defesas, esconder sentimentos, a responder antes de ouvir, a acreditar que estar sempre preparado para lutar é a única maneira de sobreviver. Mas será que Deus sonhou esse tipo de vida para nós? Foi vivendo um tempo como este, cheio de conflitos, orgulho, falsas seguranças, que o profeta Isaías recebeu uma visão extraordinária. Enquanto todos olhavam para uma realidade marcada pela tensão, Deus permitiu que ele enxergasse um futuro completamente diferente. Um futuro onde as armas deixariam de existir porque os homens não precisavam se tornar mais fortes, mas porque eles aprenderiam um novo caminho. Enquanto ouvimos esta leitura, convido a todos a guardar apenas uma pergunta no coração: de quais guerras Deus deseja nos libertar? Agora vamos respirar bem fundo, acalmar o coração e vamos deixar que a própria palavra nos conduza. Vamos lá? Isaías no capítulo 2. A versão é na NVT, mas se a sua for diferente, não tem problema. Basta apenas me acompanhar. Vamos lá? Isaías no capítulo 2. O reinado, futuro do Senhor. Essa é uma visão de Isaías, filho de Amós, teve acerca de Judá e Jerusalém. Nos últimos anos, o monte da casa do Senhor será o mais alto de todos. Será elevado acima de todos os outros montes. Os povos de todo o mundo irão até lá para adorar. Gente de muitas nações virá e dirá: venham, vamos subir ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ali ele nos ensinará os seus caminhos e neles os andaremos. Pois a lei do Senhor sairá de Sião, sua palavra virá de Jerusalém. O Senhor será mediador entre os povos e resolverá os conflitos das nações. Os povos transformarão suas espadas em arados e suas lanças em podadeiras. As nações deixarão de lutar entre si e já não treinarão para a guerra. Advertência sobre o julgamento. Venham, descendentes de Jacó, vamos andar na luz do Senhor. Pois tu, Senhor, rejeitaste o teu povo e os descendentes de Jacó, porque encheram a terra com práticas do Oriente e feiticeiros, como é de costume dos filisteus. Sim, fizeram acordo com nações estrangeiras. Israel está cheia de prata e ouro, seus tesouros são incontáveis. Sua terra está cheia de cavalos de guerra, seus carros de combate não têm fim. Sua terra está cheia de ídolos. O povo adora objetos que fez com as próprias mãos. Por isso, agora são humilhados e todos serão rebaixados. Não os perdoes. Escondam-se em cavernas no meio das rochas. Escondam-se no pó, para escaparem do terror do Senhor e da glória de sua majestade. O orgulho humano será rebaixado, a arrogância humana será humilhada. Somente o Senhor será exaltado naquele dia do julgamento. Pois o Senhor dos Exércitos tem um dia de acerto de contas, e ele castigará os orgulhosos e os poderosos e derrubará tudo que se exalta. Cortará os cedros imponentes do Líbano e os grandes carvalhos de Bazã. Arrasará os montes altos e as colinas elevadas. Derrubará as torres altas e os muros fortificados. Afundará os grandes navios mercantes e todas as magníficas embarcações. O orgulho humano será humilhado, a arrogância humana será rebaixada. Somente o Senhor será exaltado naquele dia de julgamento.
Os ídolos desaparecerão por completo. Quando o Senhor se levantar para sacudir a terra, seus inimigos rastejarão para dentro de buracos no chão. Em caverna, no meio das rochas, se esconderão do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Naquele dia abandonarão os ídolos de ouro e prata que eles próprios fizeram para adorar. Deixarão seus deuses para roedores e morcegos, enquanto rastejam para dentro das cavernas, e se escondem entre as rochas dos desfiladeiros. Tentarão escapar do terror do Senhor e da glória de sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Não ponham a sua confiança em simples mortais, são frágeis como um sopro. Que valor eles têm? Nossa, meus irmãos, esse texto, ele é muito profundo. Ele faz pensar em muitas coisas, né? E principalmente porque a gente se depara que na Bíblia existem capítulos que informam, existem capítulos que emocionam, existem capítulos que nos convidam a imaginar o mundo como Deus sempre sonhou que ele fosse. Em Isaías 2, é um desses capítulos. No início da nossa caminhada, nós fizemos uma pergunta: de quais guerras Deus deseja nos libertar? Depois de termos ouvido esta leitura, percebemos que Isaías não fala apenas de conflito entre nações. Ele começa mostrando um povo que volta a procurar o Senhor, um povo disposto para aprender os seus caminhos, e somente depois disso as espadas se transformam em arados. Talvez essa ordem não seja por acaso, porque a paz verdadeira nunca começa nas mãos, ela começa através do coração. Quando o coração muda, as atitudes mudam. Quando as atitudes mudam, os relacionamentos mudam, as pessoas também. O mundo começa a ficar diferente, transformado. Talvez seja por isso que Isaías nos convida a caminhar na luz do Senhor, porque quem aprende a caminhar na luz já não precisa viver escondido atrás das próprias armas. Hoje, antes de encerrarmos, gostaria de deixar uma palavra para caminharmos juntos durante o restante deste dia. A palavra paz. Não esqueça de comentar ela no coração e deixa elas nos comentários também, ok? Não vamos dar um passo adiante sem a gente agradecer a Deus por essa palavra magnífica. Eu quero deixar para vocês também um versículo para ficar marcado no dia de hoje. E ele é o seguinte: eles transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Nenhuma nação levantará espada contra outra, nem aprenderão mais a guerra. Que essa promessa fortaleça a nossa esperança. Amanhã, nossa caminhada muda completamente de cenário. Se hoje Deus permitiu contemplar o futuro que Ele mesmo preparou, amanhã nós veremos porque tantas vezes escolhemos caminhos diferentes daqueles que Ele sonhou para nós. O capítulo 3 é um convite à honestidade. Não para olharmos primeiro para o mundo, mas para olharmos para nós mesmos. Será uma leitura profunda. Eu acredito que ela responderá a perguntas que começam a nascer exatamente aqui, no capítulo de hoje. Muito obrigada por caminharem comigo mais uma vez nessa leitura. Que Deus fortaleça a nossa fé e que a paz do Senhor permaneça no coração de cada um. Até amanhã. Tchau, tchau.